Muito bem. Foi tudo bem, Nath? Tudo bem, Thaís? Já tinha, tem feito essa prática? Tem? De vez em quando. Seja bem-vinda aí, Marilda. A Marilda entrou aqui também. Da Sandra. É. A Heloísa falou que como assim, Marilda? Por que que você não está aqui? A Elo já tinha te... Ah, mora em São Paulo. Que bom que ela está podendo participar. Ela participa terça, tá? Então, gente, e aí, quando vocês estavam praticando, vocês estavam com alguma raiva? Ansiedade? Estava alguém ansioso? Pouquinho, talvez, né? Tem, né? Né? Com aquele negócio de, por exemplo, inspira para um pouquinho, já dá uma. Opa, já pode dar um pouquinho de ansiedade, né? Aí é muito interessante, mas assim, a gente está um pouco controlando, né, ali. Tem um controle, a gente está fazendo uma prática, que é essa prática de shamatha, né, impura, que é um foco. Essa prática, a gente fazia muito a prática com 5 lunges, né? E essa é uma versão da prática dos lunges, só que é um pouco mais, o tsalung, né? Que se fala, né? Mas o Lama tem feito, né, um pouco essa prática, e a gente também. E especialmente, eu acho que ajuda muito quem tem sonolência, naquele momento que você inspira. Sente a luz vermelha. Ah, não sinto, não sei, que eu não estou vendo luz vermelha. Tá bom, mas sente a região do abdômen. Aí dá uma paradinha assim, parou de inspirar, sente o topo da cabeça. É como se os olhos abrissem assim. Passa todo o sono. Tem um éter, né? Tem um brilho assim. E esse é um momento bem especial. Então aí você fica mais atento, mais ligado, né? E depois solta, aí aquilo vai pro coração, é como se acalmasse tudo. Aí você vai se focando nisso. Então, esse é o primeiro tipo. Eu vou discorrer aqui para tentar a gente sair daqui sem nenhuma raiva e sem nenhuma ansiedade, né? Se isso fosse possível. E é, né? Mas descrever um pouco o que tem no quadro, resumo dos ensinamentos ali, que é aquele quadrinho que fala dos 4 tipos de operação da mente. É muito importante você localizar isso. E que prática que você está fazendo? O que que você está fazendo com a sua mente? Então, um centro budista é uma bênção. Então, né, termos aqui o Semi Londrina é uma bênção, né? Agradeço aí vocês estarem me acolhendo. Mas é uma sala de prática maravilhosa e tem muitos poucos lugares que tem uma sala como essa, né? Uma sala onde a pessoa pode vir e praticar, né? Tem prática todo sábado, todo domingo, né? E tem prática online também. E tem espaço para ter outros horários, né? Então, vocês são naturalmente facilitadores que podem vir aqui, podem, de repente, compartilhar. Assim, em casa eu não consigo. Vem aqui na sala do CEP, começa a praticar aqui, porque pode fazer de manhã, pode fazer de tarde, a sala tá disponível. Só combinar, né, com a Mônica, né, se isso é possível. Estou aqui fazendo. Depois ela briga comigo. Né, mas é uma forma, e de repente pode vir mais gente e a gente vai começando a praticar um horário. Super bom. Mas praticar em casa também é super bom. Exige um pouco mais, né? Não sei se vocês já tentaram, né? Porque você senta em casa e você olha, ai, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, e daqui a pouco você já está fazendo outra coisa, né? Aí como se a gente sentasse e achasse que tá perdendo tempo, né? Que tem muita coisa para fazer. Aí a gente não tá, não entrou na paisagem da prática. É gozado que aqui a gente vem e entra na paisagem. Aí tem as almofadas, tem o altar. Ah, então você pode fazer um altar em casa. Isso super ajuda. Aí você tem um altarzinho, aí você tem um tapete, aí você olha para o tapete, né? Um pouco como o Francisco, né? Fala, deixa lá, né? Aí um cantinho lá, aí você, daqui a pouco você senta. Todo dia você. Mas quando muitas pessoas aqui já praticam, né? Então lembra do tempo que você não praticava. Procura lembrar.
como é que opera a sua mente? Tem um modo responsivo. Não que ela esqueceu esse modo, a gente ainda segue um pouco no modo responsividade, né? Ou seja, basicamente, se a gente tem raiva e ansiedade e também outras emoções perturbadoras que possam ocorrer, a gente está no modo automático. A gente tem impulsos, né? Vem uma energia. Então, aqui a gente usa, assim, esse aspecto, né, dos impulsos da mente, mas essa energia que toma conta de nós, que a gente começa a observar, é porque a gente começou a meditar. Quando a gente não meditava, a gente achava só que o problema era externo. E aí aquilo vinha, e aí aquilo é um problema. Eu não sei se melhorou ou não, mas agora, Uhum. com o budismo, você não vai poder culpar o externo, né? Você vai, ops, o problema é minha mente. Tá certo, o externo, né, às vezes não colabora, né? Não ajuda muito, mas o Buda vai ensinar que especialmente existe um aspecto interno. E aí é muito bom por um lado, porque você toma as rédeas da situação, você começa a ter um caminho que você pode dirigir a sua própria mente. Aí começou o treinamento. Então, é maravilhoso a gente sempre lembrar como é que eu era antes de praticar. Como é que eu fazia com a minha mente? Tenta lembrar. A gente simplesmente recebia alguma coisa e reagia, né? Esse é o ponto. Não que a gente não esteja fazendo isso ainda, a gente faz. Mas se a gente está meditando um pouco mais, a gente um pouco se percebe. Fala, ops, olha como eu estou. Aí já é um observador que está introduzido aí. Você já está observando. Não necessariamente através da meditação, né? Através, às vezes, da terapia, a pessoa também consegue a observar um pouco os seus estados mentais e, consequentemente, as suas emoções. Quando a gente fala das emoções, aqui a gente é como se a gente percebesse um pouquinho melhor a energia. E por isso que é tão importante essas práticas que a gente está falando, por exemplo, do Tsalung, inspira, sente no abdômen, depois sente no topo da cabeça, depois sente no coração. Você tem uma sensação corporal, né? Porque essa energia ela se manifesta no corpo, assim como as emoções. Quando você Quando você está praticando regularmente, o que que você começa a ter? Um estado de equilíbrio, né? Quando a gente faz um retiro, isso a gente percebe muito mais, né? Porque a gente é mais intensa a prática, a gente entra no estado de equilíbrio. De repente, vocês podem também fazer um dia de prática inteiro. Os joelhos reclamam um pouco, as costas reclamam, né? Mas aqui, quero segredar, vocês podem fazer o dia inteiro com intervalos de aula de yoga. Tem uma professora de yoga aqui, ó, super hábil. Aí ela pode dar umas práticas de yoga, assim, junto com um dia de meditação, assim, que é super ajuda o corpo. Aí você termina o dia zen, assim, sem dor, né? E super estável. Mais do que o normal, né? Mas é claro que se todo dia você praticar um pouquinho, o que que acontece? Você tá lá, começa a ter, se perceber que tem um equilíbrio. Mas como é que isso impacta na sua vida depois? Quando você entra em desequilíbrio, você percebe mais rapidamente. Muito diferente de quem sempre está desequilibrado. Então, não é um efeito assim, tipo, ó, né? Tipo, agora eu estou meditando, você está vendo? Está vendo como eu estou bem? Né? Não é algo que a gente vai se vangloriar, não. Parece que aquilo é quase nada, mas dá uma diferença incrível na nossa vida. Porque a gente começa, nossa, quando eu entro em desequilíbrio, eu já, opa, o que está acontecendo comigo? Pode ser que eu não tenha meios hábeis de me voltar ao equilíbrio, mas eu já começo a perceber. Pode ser que eu não tenha uma forma efetiva, rápida de voltar ao equilíbrio. Como diz o Lama, pode ser que a gente entre na bolha. Mas se você parar para pensar, tem pessoas que vivem nessa bolha a vida inteira. Mesmo que eu demore uma semana, um mês, né? Se eu fizer um retiro por ano,
e eu perceber um estado de equilíbrio num retiro, eu já vou ter uma super diferença de uma pessoa que nunca entrou em equilíbrio. Pessoas próximas. É super, é super difícil a pessoa ficar o tempo todo naquela bolha, porque aquilo é para ela é a vida dela, é super concreto. Ela não consegue parar e olhar que é um estado da mente, que ela pode mudar, que ela pode entrar em equilíbrio só sentando, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Eu posso chegar num lugar assim, não, estou bem. Mas o que que tu fez? Tu ganhou alguma coisa? Tu ganhou um prêmio? Tu... Não, eu só sentei, inspirei, expirei. Mas isso você não pode fazer em qualquer lugar, né? Eu tenho uns dois caras no Instagram que ficam agora é, fazendo piada de que eu vou inventar um negócio aqui, corrida de rua. Mas é como assim? E as pessoas vão pagar para correr na rua? É, mas a rua tá lá, todo mundo pode correr. Mas não, você não está entendendo. Eu vou, eu vou falar que isso é fitness. Aí a pessoa, eles vão tirando sarro, assim, e é o que a pessoa faz hoje em dia, né? Vai correr na rua, vai fazer alguma coisa assim, que é algo que ela poderia sempre fazer, mas agora está organizado, né? E aí aquilo a pessoa se motiva, né? Faz com um grupo. Então o SEB não é diferente. Mas a gente, em grupo, tem esse sentido de sanga, né? Que aí a pessoa tem uma sanga para correr, agora tem uma sanga para meditar. É uma comunidade de pessoas que estão com o mesmo objetivo, com essa mesma possibilidade. Então, se eu tiver só resolvendo, usando a minha mente para resolver as coisas, porque a gente tem problema, né? É como se a gente tivesse sempre algum. Como é que a gente fica ansioso? A gente começa a observar. Isso é uma estrutura. Isso só a meditação vai ajudar a gente. A gente tem que começar a observar como é que funciona o processo. Como é que eu entro na raiva? Como é que eu entro? Mas como é que eu vou observar se quando eu estou dentro desses lugares eu já estou super ansioso, minha respiração está coisa, eu tenho muita coisa que observar, eu tenho que terminar esse negócio aqui, né? A pessoa está tão. Não, mas aquele ser é horrível, você não está vendo o que ele está fazendo? Aí a pessoa quer que a gente vá para a ansiedade junto com ela, quer que a pessoa, né, quer que fique com raiva junto. Você é amigo dela, então? Não é meu amigo? Né? Você está defendendo a pessoa, né? Se você fala alguma coisa, não fique assim. Como não fica assim? A pessoa quer que você entre na bolha dela. Amigo que é amigo entra, né? Não, você fez só isso. Você devia ter xingado mais forte. Você devia ter alguma coisa, tomado uma reação. Você está muito sem energia. Eu vou lá com você. A pessoa compra a briga, né? Essa é a dificuldade. Agora a gente está ali, respira. Então, se eu estou na responsividade, eu estou nesse processo de simplesmente dar vazão a isso e dizer que eu sou assim mesmo. Não, isso eu sempre fui assim, então eu vou seguir fazendo isso. Aí a gente fala, tá. Se a pessoa seguir na responsividade, eu não queria lançar nenhuma praga em ninguém, né? Mas no budismo vai dizer que a pessoa vai fazer isso vidas e vidas e vidas a fio. Por quê? Porque ela tem um condicionamento e ela só repete o condicionamento. Aí a pessoa faz, "Pá, mas eu não estou gostando disso. Não está me fazendo feliz. Mas o que que você está fazendo? Está fazendo alguma coisa diferente? Não, é que é o externo que me traz essas coisas. Eu quero mudar o externo. Na responsividade, eu sempre acho que as coisas são fora. E é claro que vocês aí, vocês vão pensar várias coisas, não precisa nem me dizer que eu já vou dizer que vocês estão certos. Vocês vão pensar várias coisas, não, mas peraí, tem coisa que não dá, né? Não, isso, aí você tem situações que acontecem com você e que você já viu acontecer que você fala, não, não, peraí, é o externo, não tem jeito.
A gente já tem aquilo de saída, a gente já tem certeza. Aí no budismo, quando a gente for aprofundando a prática, tudo, tudo, não vai ficar nada assim, tudo depende da sua mente. O que acontece externo está acontecendo, não estamos dizendo que está acontecendo, mas o que você faz com o externo depende da sua mente. Será? Né? Será que é assim mesmo? Né? Então, aí começa o treinamento. Você não precisa acreditar, mas tem que investigar. Esse é o nosso propósito com a meditação. Mas para investigar, primeiro você tem que se acalmar. Tem que estar um pouquinho equilibrado. Então começa as práticas que a gente vai chamar de disciplina. Chama tempura é disciplina. Agora tu senta, fica com a coluna ereta. Ai, que minhas costas dói, meu joelho dói. Tá bom, então senta na cadeira, né? E só apoia bem os pés, aí você fica lá, você inspira, expira e tenta se acalmar. Ah, mas a minha mente pensa outra coisa, a minha mente foge, a minha mente vai para lá, vai para cá. Aí tá tudo bem, é assim mesmo. No começo a mente é rebelde, aí você traz a mente de volta, relaxa, tá tudo bem, é um processo. E você vai vai investindo nisso, até que a sua mente vai se acalmar, ela vai ficar focada. Ter um foco exato para a prática é o ponto. Mas aí tem um problema que a pessoa acha que a meditação é só isso. Aí tem a segunda fase, que já é super melhor, porque aí você vai, tá bom, eu tô calmo. Então agora tu observa o que surge e não reage, porque a gente está acostumado a reagir, né? Por exemplo, vocês já estão praticando nessa sala várias vezes, né? Então, mas por que que essas pessoas estão conversando aqui? Aí eu começo a ouvir elas, mas por que que elas vêm conversar justo aqui hoje, que eu estou dando uma palestra? Não é possível. Eles estão me perseguindo. Não, eles estão lá porque eles estão lá, eles estão levando a vida deles, estão em outro, né? Por que que esse carro está passando? Né? Por que que... Aí a pessoa fica focada naquilo e perde no externo, né? Aquilo é só um som, ele vem e vai, vem e vai. Agora você imagina você no trabalho e você ouve o seu nome, né? Aí, bom, a sua atenção vai, a sua consciência é cooptada, vai para lá, né? A mesma coisa. Você, né, abre o WhatsApp porque você tem que fazer alguma coisa, mandar uma mensagem para alguém, mas aí aparece uma mensagem de alguém, e aí você vê que tem outras mensagens, aí você responde, vê aquilo, começa a mexer naquilo, e aí você põe o celular e você, por que que eu tinha pego o celular mesmo? Nossa, eu não fiz aquilo. Por quê? Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, e você é arrastado. Assim, acontece o tempo todo. Mas aí você vai treinar. Não vou ser arrastado. Eu brinco que é o atendente, o mau atendente. Aquele que está no balcão recebendo as reclamações. Aí, por favor, pode falar. E a pessoa chega e fala, ok, próximo. Como assim? Você não vai fazer nada? Não. Você vai ouvir as reclamações da sua mente. O que é surgir da sua mente? Próximo, né? Mas e assim, e o que que nós vamos fazer com isso? Nada. Deixa passar. Ah, mas não, mas isso aqui é importante. Aí a sua identidade vai reclamar. Não, isso daqui não posso deixar passar. Tem que ser. Às vezes tem aquelas ideias. Não, isso daqui é uma ideia maravilhosa, brilhante. Tinha um praticante que falava assim: eu posso ter um caderninho do lado da, da onde eu vou praticar, porque quando surgir uma ideia brilhante, eu vou anotar a ideia brilhante. Não, deixa passar. Porque senão, o que que você está treinando? Vem alguma coisa e você dá uma sequência naquilo. Aí, se você puder lembrar, nessa hora.
seja um mau atendente. Aquilo vem, a pessoa fala, blá, 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 e você, aham, próximo, próximo. Se vem uma coisa boa, próximo. Se vem uma coisa ruim, próximo. E tá tudo bem. Se você, o que que vai acontecer? Se você já fizer essa prática, que a gente chama de chamanta pura, né? O que que vai acontecer? Vai acontecer que vai surgir alguma coisa e vai te arrastar. E aí o que que você tem que fazer? Tá tudo bem. Eu estou em treinamento mesmo, né? E assim que você se der conta, volta para o posto de observação. Mas a gente embarcou, né? Tem uma outra analogia que é aquela que a gente está lá sentado na beira do rio, observando o rio, vem os barquinhos, o barquinho vem e vai embora. Vem e vai embora. Então, o fluxo do rio é a própria mente. Os barquinhos são os pensamentos, os sons, as imagens, tudo que surgir. Mas aí vem um barquinho com um ser dourado maravilhoso, né? Ou com um ser, o ex-sócio, o ex-marido, ou a ex-mulher, o ex-namorado, alguma coisa. E você sobe no barco e começa a conversar. Ou uma fala agradável, uma fala agressiva, você começa a lembrar. Gruda. Tem pensamentos que a gente chama de pensamentos recorrentes. Aquilo gruda na mente. Como é que eu faço? Desce do barco, volta para o posto de observação, deixa ir embora. Mas tem uma perguntinha, mas eu preciso resolver isso. Eu preciso. A meditação não é para resolver. A meditação é para deixar passar. Por quê? Porque quando você estiver mais estável, com mais lucidez, aí a gente vai ter meios hábeis para poder lidar com essas situações de outra forma, que não é a usual que a gente está acostumado, que é tentar mudar o externo, né? Não sei se já tentaram mudar as outras pessoas, né? Aquilo é bonito de ver, como diz o nosso professor, né? As pessoas temem em insistir em permanecer igual, né? É impressionante. Tem umas até que se esforçam, mas aí quando você vê, elas já estão fazendo igual de novo. É impressionante. E aí a gente fica bravo, né? Porque não é possível. Porque o certo seria mesmo a pessoa estar na mesma paisagem que nós, né? Na mesma bolha. Porque se a pessoa fizesse tudo o que eu queria que ela fizesse, estava tudo perfeito, né? Mas ela teima em ter ideias próprias. Impressionante. É uma dificuldade. Uma dificuldade de a gente perceber isso, né? Quando a gente começa a se dar conta, não, não vai funcionar assim. Cada um tem as suas ideias próprias mesmo. Cada um está numa bolha diferente. E é bom que a gente perceba, comece a perceber o que que é mais importante. É qual a nossa bolha. Onde está a nossa mente? Porque a gente está olhando só para fora e não está olhando para dentro. A meditação é isso, é olhar para dentro. Só que aí, quando você terminou a chamata impura, você está terminando aquela coisa da disciplina. Então, a chamata impura e a pura, você está na disciplina ainda. É só disciplina. Então, eu venho aqui para sacudir. Caso você esteja assim fazendo a sua prática e você esteja só, não, é que eu faço chamata impura, chamata pura. Eu falo, olha, tem que avançar, tem que ir para os outros métodos, que são o ponto principal do budismo, que é aí você começar a estudar como que funciona a sua própria mente. Mas não é estudar os livros, é estudar a si mesmo, porque você tem uma ferramenta agora, a sua mente é capaz de olhar para dentro. Essa é a diferença entre quem não medita e quem medita. Não quer dizer que eu já estou liberado, mas se eu estou meditando, eu pelo menos começo a observar: nossa, eu estou um pouco agressivo hoje. Nossa, eu estou bem irritado.
Pode ser que eu ainda não saiba como lidar isso com direito, mas aí eu posso, bom, se eu estudei um pouco mais, se eu avancei, por exemplo, na prática de mudança de paisagem, que é a próxima etapa, eu estudei as quatro nobres verdades, aí eu começo a olhar, não é que o Buda tinha razão? Qual é a causa do meu sofrimento aqui? Aí eu começo a olhar, o Buda vai dizer que a causa do sofrimento está na mente. Quer dizer que eu estou sofrendo e a culpa é minha. Isso, é isso mesmo, né? O Buda veio esfregar na nossa cara isso. Mas é libertador ao mesmo tempo. Porque se eu estou sofrendo e eu que estou fazendo isso comigo mesmo, ok, bora mudar. É possível mudar? Que é o mantra, né? Para lembrar, o mantra, porque a gente vai entender tudo isso e depois a gente vai dizer, ah, mas é difícil, né? Então eu já tenho outro mantra. É possível? Não, não, é possível. Ok? É esse possível que nós queremos. Então, como que eu faço? Como? Então aí, como é que a gente estoura a bolha? Como é que a gente muda de paisagem sutil? Mas é só porque eu estou olhando para aquilo. Se eu não tiver a capacidade de observar como que eu entro naquilo, eu não vou ter como olhar. E tem uma armadilha aí também. Quando a gente começa a olhar para a própria mente e a gente começa a perceber-se, parece que a gente começa a descobrir como se fossem fantasmas, como se fosse um monte de coisa. Aí a gente até se assusta um pouco. Eu acho que essa meditação está fazendo mal para mim, né? Nossa, está me vindo cada coisa. Eu não quero dizer nada, mas isso já estava. Já estava aí. Só que você botou por baixo do tapete e aquilo está agindo. O fato de você olhar para aquilo diretamente vai perturbar, mas vai perturbar porque precisa dessa fase para você elucidar. Elucidar, eu vou olhar com mais lucidez aquilo. E aquilo que está produzindo um condicionamento que me produz sofrimento, se eu olhar com mais lucidez, eu posso mudar aquilo para trazer mais harmonia, mais felicidade para a minha vida, para a vida dos outros. Esse é o ponto principal. Mas não adianta só com chamata. Precisa, a primeira etapa, precisa ouvir um pouco sobre as quatro novas verdades. Primeira nova verdade, sofrimento existe. Isso aí já estou sabendo. Né? Mas se a gente, ó, por exemplo, o tema da nossa palestra, eu tenho raiva? Alguém tem raiva aqui? Alguém precisa de algum estímulo? Vocês já tiveram situações de raiva essa semana, esse mês? Passou raiva, Osina? Aí, aí eu, e ansiedade, né? Então, para não dizer outras coisas, vamos parar com esses dois, né? Aí você começa a, mas então eu tenho essas emoções perturbadoras que me fazem sofrer. E assim, algumas pessoas vão fazer, não, tem coisas pequenas. Geralmente, a gente tem coisas guardadas que a pessoa fala assim, não, mas até aí tudo bem, essas coisas são simples, uma irritação, né? Agora eu queria ver esse sorrisinho, se você tivesse lá em casa, ou se você tivesse lá no meu trabalho, passando o que eu passo com aquela pessoa, aí eu queria ver se você ia funcionar essa sua meditação. Esse tipo de pensamento reforça uma estrutura, né, dizendo que isso não é possível. O que a gente está dizendo é possível com qualquer situação. Mas tudo bem, começa com as mais simples. Então é isso, vamos contemplar aquelas pequenas dificuldades que a gente tem, depois a gente vai para as médias, depois nós vamos para as grandes, não vamos deixar nada sem olhar. Mas eu preciso
ter claro que eu preciso do quê? De um fio condutor que eu saia. Quando eu vou entrar, mergulhar nisso, sem saber nadar, eu me afogo. Se eu for olhar para minha emoção perturbadora, tipo assim, não, agora eu tô meditando, eu vou conversar com a minha ex, eu não vou brigar. Não, não vou brigar. Mesmo que ela fale o que ela falar, não importa. Agora eu estou meditando, eu expiro, me acalmo. Eu vou falar com o meu ex-sócio e a gente vai conseguir chegar numa, né, numa solução para esse impasse. Já tentaram fazer isso? Né? Não dá 5 minutos, nós voltamos para aquela fala agressiva, né? Não dá, porque essa pessoa não entende, porque ela não ouve, porque ela não escuta, porque ela está trancada e a gente vai começar a usar o nosso budismo para justificar a nossa raiva, porque a outra pessoa não colabora. E nós estamos de novo no modo que querendo mudar o externo. Não funciona. Eu estou falando por experiência própria, né? Aquilo, como diz o nosso professor, é bonito de ver, né? Mas como a gente pode, então, avançar nesse caminho? Aí a gente precisa sempre ter a châmata. A châmata não é a solução, mas eu preciso ter uma forma assim, quando eu perco a minha estabilidade, eu volto para a estabilidade através da disciplina, através da châmata. Mas eu não posso achar que isso é o caminho como um todo. Aí depois eu vou ouvir, tem o sofrimento. Sim, eu tenho esse sofrimento, eu sei o que é. Eu preciso ver exemplos. Pá, ontem eu fiquei com raiva. Pá, ontem eu estava ansioso, né? Eu começo a analisar essa minha ansiedade. Eu começo a ver essa minha ansiedade. Como é que ela me pega? Como é que ela... Porque eu sou capaz, porque eu já tenho um modo de estabilidade que eu percebo quando eu estou na prática. Então eu começo a perceber. Quando eu tenho a chama pura, o final da chama pura é quando eu consigo ter uma percepção múltipla. A minha consciência não é arrastada. Para mim ficar ansioso, para mim ficar com raiva, para mim ficar competitivo, a minha consciência foi arrastada por alguma coisa. É como a gente fala para uma criança, eu duvido que tu faça isso. Ah, é? Você duvida? Pronto, já. A criança entrou na bolha já, né? Eu duvido que tu... Ah, não, já pronto, a pessoa já sai correndo. Eu duvido que você me ganhe. Aí é pronto, a pessoa já está no reino dos deuses guerreiros competindo. As pessoas fazem convites e a gente entra naquilo. Ela não é planejado, é só o jogo do Sansara, é. E a propaganda é ótima, ela conhece, né, essas estruturas também, vai acionando e a gente cai os algoritmos, né? É bonito de ver. Se eu começo a pesquisar alguma coisa, começa a aparecer no celular da minha esposa aquilo, né? Aí daqui a pouco ela, olha, eu achei esse negócio aqui. Ah, você não estava procurando? Ai, que legal. Aquilo está tudo calculado, né? O impulso, a gente responde. Mas aí agora eu tô com quando eu chego no final da chama tá pura, é como se eu tivesse essa capacidade de não entrar em nenhuma sequência. Mas ao não entrar, eu tenho uma consciência onde eu consigo ter uma percepção múltipla. Então, várias coisas acontecendo simultaneamente, mas nenhuma delas me puxa. Então, a gente escuta sons, vê imagens, tem pensamentos, sensações do corpo, tudo está acontecendo simultaneamente,
mas de repente vem uma sensação do estômago vazio. Puxa, eu devia ter jantado. Aí vem um pensamento, e aí você está um pouco me ouvindo e um pouco pensando na janta. Será que eu levanto, vou pegar a torta salgada que ela falou, que eu tô, né? Então, enquanto você está pensando isso, você não está me ouvindo, porque a consciência foi um pouco para lá, foi um pouco para cá. Então, no método budista, sempre se repete muitas vezes, porque aí a pessoa vai ouvindo, até que ela ouve o pedaço todo. Porque nunca a gente ouve tudo. Porque um pouco a gente pensa a respeito e aí perdeu a próxima frase. A gente não pega tudo, mas a gente está lá. Aí eu tenho chamata pura, é como se fosse um portal. É como se a gente falasse assim: agora eu tenho uma mente. Não, mas eu tenho uma mente, sempre tive. Não, não tem. Tem um método responsível de. Lembra antes de você meditar. Você simplesmente reagir às coisas. É a mente que tem. É como se fosse um sistema de resposta automático. Não, mas eu penso sobre as coisas. Pensa dentro das bolhas já condicionadas. Agora, quando a gente está meditando, a gente começa assim, não, eu realmente estou observando a minha mente. E estou começando a treinar a capacidade de dirigir a minha própria mente. É diferente. Aí a gente fala, não, eu tenho uma mente. Eu estou percebendo ela. Mas quem que diz isso? Então, nesse momento, até para lembrar, muitas pessoas, quando estão fazendo a chama, estão, não, mas é que a minha mente vem muita coisa. Nossa, não está funcionando nada essa prática. Acho que essa prática não é para mim, eu preciso de outra prática. Não! Se você está observando que a mente está assim, maravilhoso, você já está observando. O que é importante é que você está observando a mente, e não o que você está observando. O que está surgindo na sua mente? Você dá muito valor para o que surge na sua mente. E a prática é o mal atendente, próximo. Não, mas a minha mente é importante. Tá bom, mas não é. Não é. Deixa passar. Por quê? Porque tem uma mente mais profunda que a gente quer acessar. E a gente fica nessa camada, não, mas é que eu tenho coisas importantes para fazer. Tá bom, mas não é. Deixa passar. Não, mas isso daqui não é. Próximo. Não precisa atender. Aí a gente tem essa mente do cotidiano muito ligada. E a gente vai. Não. Aí a gente pode acessar camadas mais profundas da mente. Senão a gente fica só nessa resposta. Aí a gente tá, não, aí eu comecei. Aí, para entrar nisso, eu preciso de um mapa, né? Esse é o termo, né? Agora é GPS, é guiado pela sabedoria, né? Isso é melhor, né? Em vez de ser o satélite nosso, é a sabedoria do Buda. Esse é o nosso processo aqui. E a sabedoria do Buda, a gente vai dizer, para trocar de paisagem, que é a primeira fase, seria a gente assim, qual é a primeira na verdade? Ah, eu tenho sofrimento, eu estou observando. Estou observando. Mas eu não sou arrastado por ele, porque eu tenho chamata. Então, eu ainda que eu entre, muitas vezes, se eu sentar e praticar com disciplina, eu melhoro. Aí opa, eu já consigo me estabilizar. Eu já tenho uma tábua, né? Uma boia, né? Para não me afogar. Então, agora sim, então tá. Então agora eu vou olhar para a mente mesmo. Porque se eu me perturbar com o que eu ver, se eu me perturbar muito, não, peraí, agora eu vou voltar para a chamata que eu não estou dando conta, né? Mas aí eu começo a investigar. E aí o Buda, mas eu vou investigar com o quê? Com a minha mente normal? Com a mente que eu já tenho? Ah, isso daqui eu acho que é legal, isso aqui que eu não acho. Qual é a estrutura que você está usando para análise? Então, aqui no budismo, a gente vai fazer, vamos fazer contemplação, mas a contemplação ela precisa de um pano de fundo. A gente vai falar assim, como é que o Buda pensou?
Então a gente vai estudar um pouco a palavra do Buda para ver, não que a gente tenha que acreditar no Buda, mas eu vou investigar o que ele fez. Então ele falou, ó, tinha a primeira novidade, tem o sofrimento. Aí ele falou que tem a causa do sofrimento. Será que é verdade essa causa que ele falou? Eu preciso olhar, eu preciso investigar e tentar ver com os meus próprios olhos. Por isso chama visão dentro do budismo. Mas na verdade, não é nada com o olho em si, mas é com a compreensão que eu tenho daquela situação. Então eu vou procurar. Aí o Buda fala essa coisa de dizer que nós mesmos é que produzimos o sofrimento através da mente. Mas como assim? Aí eu preciso começar. Pega uma situação de raiva, né? Alguma coisa que te irritou. Não precisa ser um ódio infernal, mas alguma coisa assim. A pessoa prometeu que ia fazer uma coisa e não fez. Ai, a pessoa sempre faz isso. Não dá para confiar. Aí a pessoa já fica irritada, né? Aí eu tô querendo contratar um funcionário. Tô, tra- tô pedindo para ele vir por dia. E tô dizendo, olha, vamos ver se você vai bem, né? Aí a pessoa promete que vem, chega às 7 horas. Aí ela liga, ai, perdi o ônibus. Aí eu posso chegar às 9? Pode. Aí chega meio-dia. Aí você fala, como assim? Hum. Aí você fala assim, e, e você, com a expectativa da pessoa chegar, você já planejou muitas coisas, né? Então, você tem suas expectativas frustradas e você já olha para aquela pessoa e diz, como assim? E eu vou contratar essa pessoa? Não vou, não sei. Tem alguém de RH aí para me dar os conselhos? Quando eu entro nisso, eu estou indo para a responsividade. Né? Se eu falo assim, olha, como é que vocês me aconselham? Agora, quando eu olho para minha mente, eu falo assim, o ponto que ele fez faz acionar uma estrutura interna. E é isso que o Buda falou assim: olha, você não estava com expectativa? Olha como você criou uma expectativa. Quando você cria a expectativa, você já ficou à mercê disso. O teu problema começou quando você criou a expectativa. Aí tem sempre aquela vozinha, ah, mas então a pessoa pode chegar atrasada? Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o seu interno. O que a outra pessoa está fazendo é a bolha dela, é outra coisa. O que eu estou olhando aqui é para minha mente. Olha como eu estou, porque a pessoa prometeu uma coisa e não cumpriu. E eu fico bravo. Esse é o nosso ponto. Aí eu falo assim, olha, você tem uma estrutura interna agora, e aí a gente acha que ainda é uma coisa de valor, assim, não, porque quando eu prometo, eu cumpro. Aí a pessoa tem essa fixação nisso. Tá bom, você faz isso e cumpre, mas os outros não fazem. Aliás, aí quanto mais você cria essa expectativa, mais você sofre. Não sei se a pessoa já percebeu, né? Mas quanto mais ela enrijecer nisso, mais sofrimento ela vai colher. Eu tinha razão. Como é que é? É triste, né? A pessoa vai sofrer muito. Quer dizer, tadinho. Mas é isso. Mas o problema está na onde? Então tem um ditado budista tibetano que é assim, em vez de você, se tem alguma coisa que te machuca, né, no mundo, você é mais fácil, em vez de você colocar um tapete em todo mundo, né, é melhor você colocar só um sapato embaixo do pé para você caminhar. Então você tem que olhar para esse antídoto, né? Então, qual o antídoto que você vai usar? Então, aqui na contemplação das quatro nobres verdades, vocês fazem aqui em algum momento? Contemplação das quatro nobres verdades? Não? Isso é uma boa prática. Quem sabe, quem se motiva, né? Começar a fazer essa prática assim. E a gente vai olhar assim: eu tenho sofrimento? Então, essa é a contemplação, funciona assim. Eu tenho sofrimento, eu começo a olhar. Ontem eu fiquei bravo porque a pessoa prometeu no corpo. Aí eu disse, tá. Bingo! O Buda estava certo, o sofrimento existe. Isso é o suficiente.
Aí você olhou aqui. Aí você repousa. Repouso é o quê? Volta para a chama tá pura. Tá tudo bem, deixa passar. Você corta esse fluxo. Não é para você ficar xingando a pessoa porque ela não fez aquilo, porque eu falei, eu sabia, bem que tinha me dito, e tá, e você dá sequência naquilo, blá, blá, blá. Não é tão importante. Você deixa passar. Aí você vai para a segunda nova verdade. Toda vez que eu tomo como fonte de felicidade, como fonte de segurança, algo que é impermanente, o comportamento do outro é completamente impermanente. E eu estou totalmente vinculado, tô como segurança, toda a minha programação do dia está em função daquilo, e aí a pessoa quebra, e eu, e agora? E agora eu vou fazer outra coisa. Não, mas nessa hora eu vejo que tem uma energia que se altera em mim, não tem? Então eu tenho que olhar, essa energia se alterou. No momento que você recebe a notícia, olha, eu vou às 9, estou usando meu exemplo. Pá. Aí quando dá 9 horas, não chega. Aí você fala, o que aconteceu? Né? Aí chega meio-dia. No momento que você não tem mais, não pode atender a pessoa, que você está em cima de uma moto saindo. E aí a pessoa chega. E aí? Aí você fala assim, tá, tudo bem. Aí você vê assim, você olha para o mundo interno. Na hora, talvez você não consiga fazer isso, mas você vai puxar aí esse exemplo, como eu estou fazendo agora, puxando depois. Aí você olha assim, olha como você ficou, né? Ah, mas aí teve uma energia que se alterou em você? Tem, se alterou. Mas essa energia que se alterou está revelando sempre o quê? Uma paisagem sutil da mente. Qual é essa paisagem? É como um reino do sofrimento que a gente está vendo. O reino do sofrimento o quê? É reino humano. Eu tinha uma expectativa e foi frustrada. Da frustração vai um pouco para a irritação. Reino humano misturado com o reino dos infernos, né? Planejamento frustrado, virando irritação. Não sei se acontece com vocês isso. Sim. Não, 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 que bom. E aí a gente está lá. Agora eu vou investigar. Olha como a minha energia ficou. Minha energia se alterou? Se alterou. Mas aí eu olho assim, mas qual era a minha expectativa? Qual é esse reino? Estou no reino humano, indo para o reino dos infernos. Aí eu me dou conta, assim, olha como eu fico. Então eu tô dentro dessa bolha. Dentro dessa bolha, eu tenho a identidade do quê? Daquele que tem um controle, que queria ter aquele planejamento, que vai se fazer aquilo. Aí eu tô dentro daquela bolha. E dentro dessa bolha tem uma responsividade. Esse personagem tem reações. Para sorte dessa pessoa que não veio, são reações mais amenas. Né? Que um pouco a gente já está olhando naquilo no surgimento, né? Então a gente não está reagindo logo de cara. E eu também já aprendi uma coisa, assim, mesmo na causalidade, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu não sei o que aconteceu com a vida da pessoa. Até ouvir da pessoa, né, o que aconteceu, eu não vou criar uma situação final. Mas aí a pessoa fala assim, não, é que eu perdi o ônibus. Eu, tipo assim, é aquela coisa assim, né? Aí você fala assim, ah, tá. Aí você entende o mundo do outro, onde o outro está. Mas aí isso já é outra coisa. Mas na hora, o que que eu estou analisando é, nossa, estou naquela bolha e eu tenho esse personagem. Esse personagem sou eu. É eu me vendo, né? Mas nesse momento, e isso é um resultado da chama pura, eu estou me vendo como se eu me visse de fora, meio que uma projeciologia, assim, né? Eu tô, olha eu lá. Porque agora eu tô na prática, eu tô calmo, eu não tô sob o poder daquilo. Olha só como uma pessoa faz. É como se fosse outra pessoa, um terceiro, porque agora eu não estou mais envolvido com aquilo. E esse é o treino que a chama tá pura vai nos trazer. Eu vou ser capaz.
Não quer dizer que toda contemplação eu vou conseguir fazer isso, porque tem coisas que são tão arraigadas em nós que quando eu lembrar delas, daqui a pouco eu já estou dentro da bolha e a energia está se alterando. E se isso acontecer, volta para a prática inicial, né? Volte para o começo. Ainda não dá, né? Aí pega temas mais leves. Mas se eu estou olhando, aí eu vejo, segundo a nobre verdade, a causa do sofrimento é essa bolha, essa paisagem que eu tô. Essa energia que se alterou surgiu porque eu tenho essa paisagem já instalada, do controle, de querer que aquela programação siga exatamente como eu programei. E eu não estou no controle. Tem um universo totalmente caminhando por pernas próprias, e ainda que eu queira controlar, se vocês já se deram conta, né? A gente pode entrar em síndrome do pânico, porque a pessoa quer controlar, aí ela não consegue, ela cria mais controles, aí um pouco ela consegue, aí ela acha que está no caminho certo, aí ela estabelece mais controles, aí daqui a pouco não dá certo, aí ela estabelece mais controles, daqui a pouco ela está em pânico, está tomando remédio, ansiosa. Só para ilustrar um pouco, tem as bolhas concorrentes ainda. Não são só bolhas simples, assim como eu falei. É como se você tivesse um trabalho urgente e você é aquela pessoa da bolha que cumpre as coisas. Você não, eu sou uma pessoa que faz as coisas. Mas você também tem a bolha de ser um bom pai, uma boa mãe, uma pessoa atenciosa. Aí vem alguém te pedir alguma coisa. Aí você já está assim. Você já está apertado por uma coisa aqui, aí vem uma pessoa e te pede outra coisa aqui, e você já fica assim, e agora? O que que eu faço? Você já está entrando, você vai ter que fazer escolhas. Nível de ansiedade. Aí toca o telefone. Chega uma terceira pessoa. Aí você. É assim. Aí você inspira e expira. Você só vai fazer uma coisa de cada vez. É simples assim. Mas a gente quer dar conta de tudo. Qual é a paisagem que está mais forte? Qual é a identidade que está, né, por trás? A pessoa não se dá conta, mas ela está querendo dar conta de tudo. Ela não percebe que ela está fazendo isso, mas ela está fazendo. E a ansiedade só está aumentando. E tem hora que ela consegue. Aí tem um regozijo que a pessoa fala assim. O problema é quando a pessoa consegue, assim, eu sou bom. Quando ela consegue dar conta, eu dava muito o exemplo da listinha, né? A pessoa sai de casa com uma listinha de coisa para fazer, né? Aí ela, nossa, na próxima vez eu vou botar mais coisa na lista, porque eu consegui fazer tudo. Ela reforça aquela identidade que vai ficar ansioso depois, né? Porque ela não vai dar conta. Por quê? Porque o universo é dinâmico. Não está seguindo a listinha da pessoa. Vai ter um trânsito, vai ter uma fila, vai ter qualquer coisa. A gente não está no controle, mas a gente acha que está. Mas aí, voltando, nossa contemplação. A gente viu a primeira nova verdade. A gente viu, no caso, o exemplo do, aquele exemplo. Eu vi, pá, estou irritado. Voltei para a chama tá pura. Voltei ao equilíbrio. Aí eu fui para as causas. A causa tá que eu tomei como fonte de felicidade e segurança aquele controle aquele planejamento, que não é confiável. Aquilo é totalmente impermanente. Tem um engano. Eu estou tomando aquilo como uma fonte estável, sendo que aquilo é instável. Eu estou enganando. O Buda percebeu isso. Mas nós seguimos fazendo. E a gente está com aquela energia, mas aquilo tem uma cegueira em nós, porque uma energia toma conta de nós. Parece que aquilo somos nós mesmos, mas não é. É um personagem dentro daquela bolha. Porque quando a gente está numa outra bolha, nós vamos agir diferente. Então, mas quando eu percebi essa bolha, percebi essa energia, percebi que eu sou o personagem, isso é só a segunda nova verdade. Perceber isso já é meio caminho andado. E você repousa. Volta para a chama pura. Estabilidade. Pode ser que você se altere um pouquinho nisso. Aí você volta. Então, essa é a válvula de segurança, é sempre você voltar para a chama tá pura. Porque você
Está na estabilidade, você sai da estabilidade, volta para a estabilidade. Você também está fazendo isso de plano de sempre voltando para a estabilidade. Super importante. E aí, terceira na verdade. Enfim, paramos de ver o problema. Agora nós vamos ver como é que eu posso sair do problema. Como é que eu posso mudar de paisagem, né? Aí, para mudar, porque aí o Buda diz o seguinte: é possível. Primeiro tem o sofrimento, depois tem a causa do sofrimento. Eu entendi a causa é interna. Aí o Buda diz: você pode interromper as causas do sofrimento. Se você interrompe a causa, você interrompe a experiência do sofrimento. Porque você tirou a causa, então não tem mais sofrimento. Não é agir no efeito. Quando a gente está lá na responsividade, a gente está agindo no efeito. Não funciona. Aqui o Buda propõe ir na causa, que é a sua própria mente. Você não vai mudar o externo, você vai mudar o interno. Ah, quer dizer que todo mundo faz errado as coisas e eu que tenho que me mudar. Você não entendeu ainda o que o Buda disse. Esse é o tipo de justificativa daquele que quer manter-se respondendo externamente. É uma outra coisa, você tem que experimentar a mudança interna para você entender o Buda. O Buda disse que é para mudar interno. Mas como assim? Aí eu vou lá, então vamos lá. O que que o Buda. Aí o Buda tá dizendo, é impossível? Então a gente vai juntar aqui nessa contemplação a quarta nobre verdade. Já traz logo de cara. Qual é a forma que começa o caminho? Que é a quarta nobre verdade. Tem uma motivação. Aí a gente vai avaliar a motivação. Como é que está sendo a minha motivação? Por exemplo, a minha motivação é o meu interesse, o que está acontecendo comigo, o meu controle, o que eu quero que aconteça. Tudo eu. Aí aqui a motivação é como é que eu posso ficar melhor, mas ao mesmo tempo contribuir para o alívio do sofrimento de todos os demais seres. Ou de alguns. Vai, muitos seres é demais, mas pelo menos os mais próximos. As pessoas que você está lidando. Como é que eu diminuo isso? Então eu vou olhar elas no mundo delas também. Ver que tem outras paisagens. Ou seja, não é só a minha paisagem. Ainda que eu tenha aquela paisagem que deveria ser daquele jeito, por exemplo, essa pessoa tem outras paisagens que eu não estou incluindo, né? Eu posso agora discorrer sobre essas outras possibilidades, mas são sempre ilações. Eu estou imaginando aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou enfraquecendo aquela minha certeza daquela minha estrutura, porque eu incluo outras possibilidades. No caso, né? Aí eu vou dar um exemplo assim, né? Da minha contemplação, né? Por um caso, esse jovem, né, que eu comecei a contemplar, é um jovem, tem 18 anos. Esposa grávida, tá para nascer dia 17 agora, essa semana. O filho. Eu quero ajudar, né? Eu falei assim, bom, vamos lá. Um emprego vai ajudar o cidadão, né? E... Mas eu me lembro, gozado que eu tive uma lembrança de quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, naquele momento que eu tinha que começar mesmo aquele emprego, eu fiquei, será? Eu não vou poder fazer mais isso, poder fazer mais aquilo. Será que eu quero isso mesmo? Com 15 anos, a minha mente estava. E assim, eu acabei indo, né? E aí eu. Mas eu, assim, eu tinha dúvidas também. E é um pouco isso também, né? É um jovem, está em outra bolha, está em outro planeta. Né? Então, aquela constância, né, de um pai de família responsável e que sabe o compromisso, ele não tem essa mente. Não tem essa mente. É como se eu pedisse alguma coisa que a pessoa não tem. Super normal, né? E é aquilo. Então ele precisa passar por alguma experiência. Não sei se vai funcionar ou não, né?
o quão ele vai andar ou não por esse caminho, né? O quão a gente vai poder ajudar ou não. Mas é ao incluir essa perspectiva dele, eu entendo ele no mundo dele. E aí a minha expectativa, a minha programação, entende? Aí eu começo a olhar de forma mais lúcida. Porque eu não estou olhando só para o que eu quero. Eu estou olhando para a situação um pouco mais de longe. Tem o que eu quero, o que eu preciso, mas tem o que ele quer, o que ele precisa. São mundos diferentes. E vamos ver se isso vai chegar no meio termo. É simples assim. Mas só o fato de eu parar e olhar como é que eu posso ajudá-lo, às vezes não vai ser dizendo para ele, né? Ah, tá tudo bem, pode chegar a hora que quiser. Vai ser isso, né? Mas eu não preciso ter raiva dele. Esse que é o ponto. Eu não preciso ter raiva dele. Se eu estou irritado e a pessoa chega assim e eu, o que que você está pensando? Já não volta mais aqui? Né? Não tem? As pessoas usam isso assim, porque elas ficam tensas, né? Mas é aquela coisa. Também não dá para. Aí tem que ser carinhoso, mas ao mesmo tempo firme. Ó, vamos acordar aqui alguma coisa. Vamos combinar, né? Então aí a gente vai avançando nesse processo. Mas o que é mais importante? Se eu incluir outra paisagem, o ponto aqui não é o que eu vou fazer externamente, mas é o que eu fiz internamente que é o mais importante. Esse é o caminho do Buda. Porque ao olhar de forma diferente, aquela energia mudou ou não mudou? No meu coração mudou. No meu corpo mudou. Então é isso que o Buda está falando. Você pode mudar de paisagem. Para raiva, para ansiedade, para competição, para o orgulho, para todas essas emoções perturbadoras que a gente olha. Mas a gente tem que estudar. Aí a gente viu um exemplo. Não quer dizer que os outros condicionamentos todos já se resolveram. A gente tem que olhar um por um. E aí o que que eu estou fazendo? Eu estou usando o quê? Qual é a estratégia? Eu estou usando a mente do Buda. Eu estou incorporando a mente do Buda. Porque eu já olhei muitas vezes as situações. Aí no budismo vai dizer, não só nessa vida, como nas outras anteriores, porque eu venho com um condicionamento de uma determinada forma. Então não é simples assim. É o que a gente chama de karma. A gente tem um impulso de fazer de um determinado jeito. Aí a gente tem que parar e olhar com clareza. Olha o que eu estou fazendo com a mente. É maravilhoso. Esse processo, né, de estudar-se a si mesmo e, e aprofundando esse autoconhecimento. Aí a gente para de culpar o externo e começa a aprender com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios. O nosso sofrimento se transforma como caminho de aperfeiçoamento. Porque se eu estou sofrendo com alguma coisa, é porque eu estou fixado, é porque eu estou preso dentro de uma bolha. Eu estou com uma identidade, um personagem lá forte. Mas o budismo não para aí. O que aí já seria maravilhoso, né? Agora, os ensinamentos que o Lama Santen sempre está dando, né, de várias formas diferentes, com várias abordagens, é melhor ainda. Porque aí ele vai usar o Prajna Paramita para dizer: você viu que tinha essa paisagem do controle que ficava irritado? Agora você viu o jovem, né, de outro lugar, vendo ele no mundo dele? E você vê que tem a sua, tem a dele, e tem outras paisagens, tem infinitas possibilidades de olhar. Como é que você vai olhar? Sempre depende de uma estrutura. Mas você está percebendo que você tem diversas estruturas diferentes? E mais do que isso, onde que essas estruturas se manifestam? É como se a gente migrasse para esse lugar de onde essas possibilidades podem ser sustentadas. Então, é que a gente sempre fala assim: tem o corpo,
que a gente sente, tem a energia que a gente sente, a respiração, tem a mente, mente causal, que a gente raciocina, mas que a gente às vezes não está vítima dela, e tem a paisagem sutil, que eu vou mudando. Ah, eu tô o controlador irritado, eu estou olhando mais amplo, vendo o benefício não só do que eu preciso, mas o que o outro também precisa. Eu estou olhando de forma um pouquinho mais ampla e tem outras possibilidades, mas tem um céu que é um nível mais amplo ainda, que é o que possibilita eu construir essas diferentes paisagens. E eu olho para esse lugar. Mas eu preciso mudar de diferentes paisagens, muda para uma, muda para outra, porque aí fica mais fácil de eu perceber. Olha, então tem o céu. Eu tenho uma mente totalmente capaz, um potencial de construir diferentes paisagens. É um desperdício. Eu não olhar para essa mente, porque essa mente ela está presente no reino dos infernos. Quando eu estou construindo os infernos, eu estou usando essa mesma mente. Mas, puxa vida, se eu tivesse a lucidez do Buda, eu falo assim, pô, eu não vou construir o reino dos infernos, eu vou sofrer nesse reino dos infernos. Eu não vou construir ansiedade. Mas é eu que estou construindo? É. Mas eu não quero construir, mas é que é automático, é responsivo. Eu não me dou conta. Por isso que eu preciso parar e olhar, né? Esse é o budismo. Eu preciso estudar a minha mente e ver, olha o processo. E a clareza de como esse processo se dá já é a liberação. Se você começa a observar, olha o que eu estou fazendo. Se dá, eu vou parar de fazer isso. Porque para a gente fazer uma coisa que nos faz sofrer, precisa estar muito no automático. Precisa estar numa zona de cegueira. Porque se a gente se dá conta que aquilo me faz sofrer os outros, por que que eu vou continuar fazendo aquilo? Não faz o menor sentido. E esse não fazer o menor sentido é a liberação, porque eu não vou fazer mais isso. Não faz sentido. Mas não é porque alguém falou, é porque eu chego a essa constatação porque eu mesmo observei, por mim mesma, né? Marilda teve que sair, mas agradeceu. Marilda, se você ouvir depois, ok. Responsividade é o samsara. É o treino de a gente ser ansioso, é o treino de a gente ser raivoso. É que a gente não imagina isso como treino, mas é como a gente repete isso muitas vezes, a gente está treinando ficar assim. Agora a gente vai entrar na meditação para treinar fazer outras coisas. Então aí eu entro na disciplina da shamatha. Ah, mas eu não tenho muita vontade. Não, é disciplina. Eu vou lá todo sábado, eu vou lá eu vou fazer em casa 2 vezes. É disciplina. Ah, mas hoje eu quero, eu não sei. Não, eu vou fazer. É disciplina. Aí eu começo a melhorar. Aí eu não sigo por disciplina, eu sigo porque eu começo a perceber os efeitos. Aí eu começo a entrar na prática da shamatha pura, aí eu vou para mudanças de paisagem. Aí depois eu vou para o Prajnaparamita, roteiro de 8 pontos, né, do Prajnaparamita. Eu vou ver que eu tenho essa mente livre, que é capaz de produzir todas as manifestações. Mas eu tenho uma experiência concreta disso. Concreta não é uma boa palavra, eu tenho uma experiência, né, a minha própria vivência. Não é o que o Buda falou só. Agora é o que o Buda falou, mas eu passei a minha experiência pelo que o Buda falou. Eu entendo o Buda de dentro. Como é que como é que eu não percebi isso antes? Né, tipo assim, não é que ele estava certo, eu concordo com ele, em gênero, número e grau. Tem uma concordância, né? Por quê? Porque nós também somos Budas. Essa é a boa notícia, né? Bom, quinta-feira é uma boa notícia. Mas amanhã é sexta, o pessoal trabalha, né? Me conta então, era isso mais ou menos que eu queria dizer para vocês. Vocês têm alguma pergunta, algum protesto? Bom,
Acho que então, um exemplo, né? A gente se identifica, por exemplo, um trauma, um exemplo, né? Fica mais fácil. Mas acontece um trauma. E aquele trauma gerou uma dor, né? Dor. É, e aí eu me sinto vítima, né? Daquilo lá. Então isso se torna uma energia e eu carrego essa energia do vitimismo esperando acontecer alguma coisa para eu jogar ali, né? Então, tudo que acontecer na vida daquela pessoa, ela vai sempre olhar com essa energia do vitimismo. Então, a meditação vai me fazer olhar internamente meu olhar externo e trazer, né, a resposta daquilo que está causando a minha dor, né, que é o vitimismo. Então, isso é o nisso, nas coisas da a gente criar essas energias psicológicas, né, o psicossomático, né, que a gente cria numa situação, essa energia acompanha a gente. Então, não Sim, deixa de ser, é né? uma estrutura, né? Isso Agora, só uma diferença aqui que eu colocaria. O budismo, ele não vai, não é terapia. Ele não vai lá resgatar o trauma. Eu sei, só estou aproveitando o exemplo. pode. Então, Gerou ali. Mas porque eu vou justificar, né? Porque a psicologia tem a sua forma, né, de tratar isso, né? E o budismo faz um pouco diferente. Porque também esse trauma pode ter sido repetido nessa vida e pode ter acontecido em outras vidas. pode ser, né? Isso. São traumas. Mas, enfim, aquela inteligência emocional que eu tinha naquele momento produziu aquilo, né? Agora, eu não preciso lembrar exatamente daquela situação. Vai acontecer experiências similares, não vai? Então, se eu liberar uma experiência agora, se eu entender esse processo que eu estou me fazendo de vítima, é como se eu liberasse essa estrutura. Eu vou desmanchando esse processo que é automático. Olha eu de novo fazendo isso. Olha eu de novo fazendo isso. Eu observo e falo assim, só que eu entendo que eu estou fixado naquela bolha. Eu estou fixado naquela bolha. É, Condicionamento. é um condicionamento. Eu vou usar um exemplo assim, medo de falar em público. Porque geralmente, quando a pessoa era criança, algum adulto deu-lhe uma chapuletada e a pessoa, né, ou fica quieto, aí a criança vai ficando, né, sei lá, estou colocando essa causa. Mas enfim, a pessoa tem medo de falar em público, ela tem uma timidez. Eu era uma pessoa assim, tímida. Aí, hoje eu dou palestra, melhorei, né? Mas, assim, o ponto é, quando você estava num círculo, né, uma das coisas que me ajudou a... Imagina uma roda de conversa. Aí todo mundo vai falar, né? Aí comecei a participar de umas rodas, assim, né? Aí, por exemplo, tá nesse sentido, assim. Aí ela vai falar, quando ela começou a falar, e eu já sabia que eu ia ser o terceiro, eu já não estava escutando nada. Tava pensando o que que eu ia falar, que tinha que ter alguma coisa condizente, né? Não estou escutando. É isso, não, e o que que eu vou falar? Eu não escutei lugar nem você, tá aí, né? Aí tenta falar alguma coisa bonita, né? Com medo de ser aprovado ou rejeitado, né? E aí, eu comecei a me dar conta. Então, eu mesmo não escutava as pessoas, e que você acha que as pessoas estavam muito importando com o que eu ia falar? Não que elas fossem assim insensíveis, mas elas também estavam nas bolhas delas. Elas vão ouvir a partir daquelas bolhas. Então, aquilo tudo é uma autoimportância, né? Muita preocupação com o que vão achar de você, né? Um orgulho. E aí eu comecei a olhar para isso e falei assim, pá. Aí eu comecei a sair desse lugar, assim, né? Mas era interessante ver aquilo, porque é uma energia que toma conta. É uma coisa automática. Aí a boca seca, a pessoa fica com medo, e tá. É, dependendo do tamanho da plateia, ainda acontece.
Eu também era professor de Tai Chi, tinha apresentação, né? De Tai Chi, né? Aí a gente fazia o Tai Chi e tal. E aí eu sempre falava para os alunos: olha, relaxa, você não está aqui. Isso foi uma coisa importante. Aí, por exemplo, para falar em público, eu não estou aqui para. Ah, o que que estão achando? Eu estou aqui com uma motivação. Era a mesma que eu falava quando eu ia apresentar o Tai Chi. Para inspirar as pessoas uma coisa positiva, para beneficiá-las. Porque quando eu voltava assim, não, será que eu estou fazendo bem? Será que eu tô, se eu vou fazer bonito? Se eu vou fazer... Aí eu estou autocentrado. Aí quando você fala, não, mas se eu vou falar alguma coisa, eu quero que aquilo seja claro, que o conteúdo possa passar uma mensagem, que aquilo tenha um efeito na vida da pessoa, pelo menos alguma coisa ela possa guardar, né? Que aquilo beneficie ela. Aí eu não estou preocupado mais com O eu, né? isso. Essa coisa da vítima tem um pouco isso, né? Mas quando a pessoa percebe que ela já está repetindo, ela E está vendo. já está começando a um processo, né? Mas tem uma dificuldade, né? Tem níveis e níveis, né? Que isso vai acontecer. A gente olha e já julga tudo, mas a gente viu, né? Isso, Mas a meditação ajuda a dissolver essas a coisas. dissolver. Por exemplo, são coisas fortes, né? A gente vai lembrar de coisas terríveis, né? Mas assim, é muito difícil, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo já para escrachar, né? Aí, uma pessoa que abusa de crianças, surge uma revolta já de cara, né? E aquilo é assim, a vontade de pegar e não, tem que bater num desse, né? Tem que fazer alguma coisa horrível com essa pessoa, porque ela fez uma coisa muito horrível. Mas aí a gente começa a olhar melhor isso e ver, os abusadores foram abusados. Quer dizer, não é que agora a gente está justificando, mas a gente vê que aquilo é uma, uma coisa de um moinho de produzir sofrimento, né? Que está num círculo assim. E não é que você agora você muda a mente, você entende um pouco a mente do outro. Ele fala assim, olha, ele repetiu um comportamento. Não quer dizer que aquilo agora ficou menos grave, mas a gente olha de outro lugar. A gente começa a perceber o sofrimento mais amplo que está, né? E aí a gente, ops, como é que eu faço, né, para ajudar quem é abusado e quem é abusador? Como é que eu faço? Quer dizer, não é ser conivente, mas aí a gente começa a estudar como é que a gente ultrapassa esses obstáculos. Isso. E também, por exemplo, se a gente agride uma pessoa porque ela fez uma coisa ruim, a gente se torna um agressor também, para começar, né? Uma vivência bem recente, eu trabalho no hospital, e eu tive um paciente que ele é pedófilo. A gente descobriu isso depois, eu já estava em tratamento. E todas as pessoas sentem esse ódio, essa, né, repulsa, e eu não conseguia sentir esse ódio dessa pessoa. E eu comecei a achar que eu tava, que o erro era em mim, por não conseguir sentir. Eu pensava assim, eu acordava todos os dias e falava, né, eu preciso atender ele igual os outros pacientes, porque ele precisa de mim. E eu atendia ele normal, igual os outros pacientes, mas eu não conseguia sentir esse ódio de desejar que ele morresse. Todas as outras funcionárias, todas as outras pessoas falavam que, assim, tomara que ele morra logo, tomara que... E eu não sentia isso. E eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada comigo. É meio contraditório, mas eu sinto isso o tempo todo. Eu não consigo ter esse julgamento das pessoas. É. Mesmo estando num ambiente, assim, que tem pessoas boas e pessoas ruins o tempo todo. E eu começo, às vezes, a entrar em contradição comigo mesma. Né? Tipo assim, uma briga interna, assim, o tempo todo, me questionando. Até onde eu vou conseguir levar isso, sabe? Porque eu não consigo sentir esse ódio, esse sentimento que as outras pessoas têm. Mas assim, aí você começa a pensar, quando uma pessoa faz uma coisa terrível,
e aí eu tenho vontade de fazer a coisa terrível, é, o mestre fala assim, é como se você estivesse tomando veneno, querendo que o outro morresse. Porque o ódio envenena você, não envenena o outro. Aí a gente fala assim, ah, mas então o outro pode fazer qualquer coisa? Não, não estamos dizendo isso. Não, não ser conivente, ou seja, a gente não vai se tornar igual o agressor. E preservar. É. Agora, Ela já entrou na porta certa, você viu? Ela já entrou aqui, ó. já tá, isso aí, é melhor não ter esse ódio mesmo, né? Mas dá um conflito desse interno, pensando, será que eu sou muito diferente? Não que eu concordo, só atitude. Sim. Mas, Mas aí que tem, o budismo sempre tem as duas asas, que é compaixão, eu vou ter esse impulso de ajudar o outro que está em sofrimento, porque uma pessoa que faz isso está perturbada, está em sofrimento. Mas ao mesmo tempo tem que ter sabedoria, ou seja, tem que ter, assim, primeiro, eu tenho habilidade para ajudar, né? Se eu não, programa mínimo de habilidade, eu vou rezar pelo outro. Isso aí todo mundo consegue fazer. Então eu rezo. Eu posso me declarar incompetente, eu não consigo ajudar, mas eu vou rezar. Eu não vou desejar o mal para o outro. Pelo menos isso. Agora, eu tenho um meio hábil, então, então como é que eu faço? Eu não sei, então vou procurar ajuda. Como é que faz? Por exemplo, pessoas têm, muito comum, pessoa viciada em droga, bebida, aí a pessoa tem o quê? Começa a desenvolver uma raiva pelo outro. Mas tá, programa dos Alcoólicos Anônimos a pessoa é doente. A pessoa que bebe já tem um CID, ela tem uma doença. Não, é sem vergonha, é isso e aquilo. Não, a pessoa está com. Agora, pode ser. Eu tenho meio hábil. Ah, coitado, então eu vou dar um dinheiro para ele beber? Não, não vou fazer isso. Eu estou ajudando? Não estou ajudando. Como é que eu ajudo? Aí tem várias formas. Aí tem já amor exigente, né? Tipo, eu amo, mas peraí, tem limite. E aí a pessoa vai criando estratégias para poder ajudar verdadeiramente. A pessoa, se você quer ajuda? Eu tô aqui para te apoiar a parar com isso, não a continuar. Ah, então você não gosta de mim? Não, eu gosto, por isso mesmo, eu vou te internar. Você vai por bem? Não, então tá bom, vai ser compulsório mesmo, interna. Não é fácil, é uma atitude dura. e também acho que as pessoas estavam olhando o que ele fez, né? E teu olhar foi porque, o que eu posso fazer. É, porque era um paciente com câncer mesmo, e estava bem, assim, debilitado, e eu precisava ajudar, de certa forma. Então, eu via como paciente. Eu preciso ajudar ele no ser humano, pessoa, não ele pedófilo. O que ele fez. Mas aí você estava focada no que eu posso fazer. E as outras pessoas estavam focadas no que é que ele não fez. E esse é o segredo da contemplação que a gente estava falando. Muito importante, porque geralmente quando a gente está fazendo uma contemplação e a gente compartilha com os outros, aí fica assim, aí depois a gente vai levantar e aí a gente vai perguntar, e aí, Nath, mas e aí, ele morreu, viveu? A gente está querendo saber a história, a causalidade, ou a responsividade do Sansara. É isso que a gente fica focado o tempo todo. A gente perde o quê? Não, mas é como ela está dizendo, como está a minha mente? Bar. Aí eu estou imaginando. Aí vai parando aquela marina cheia de coisa ali, né? A coisa tem que ir passando. Está congestionada, né? É isso. Mas é muito interessante, né? E aí, por exemplo, eu conto a história da contemplação, né? Do rapaz. E aí, o que que aconteceu? Você contratou ou não contratou? Essa é a responsabilidade de Sansara. A gente quer saber, quer resolver, quer o jogo de Sansara. E isso é o menos importante. Aí a gente perdeu o ponto principal. E internamente? E aí, passou a raiva ou não passou? Passou a energia? Se alterou ou não se alterou? Essa é a resposta que a gente tem que procurar. Mas a gente fica obcecado pela resolução. O que que eu vou fazer externamente? Esse não é o ponto. É esse é o olhar.
Ou você também está sendo só humilde, né? Porque a gente não é melhor que ninguém para julgar e condenar. Ah, mas eu estava. Eu admiro, porque profissional. Isso. Essa profissão. Estou falando internamente. Um dia antes eu perdi a sono. Um dia antes eu perdi a noite de sono. Eu falei assim, ah, essa pessoa vai vir amanhã e eu não sei como eu vou reagir. Eu fiquei com esse conflito interno mesmo, assim. Mas foi tão natural eu entrar no quarto e atender ele igual os outros pacientes, que depois aí foi onde eu fiquei me questionando o tempo. Eu fiquei ali, assim, de perder a noite de sono mesmo. Será que eu sou uma pessoa má? Porque não consigo ter ódio de pedófilo. É, Mas assim, quando a gente eu fala, fiquei com a essa. gente põe a plaquinha, né, pedófilo, né? Ou alguém que mata alguém, um assassino, alguma coisa assim, é como se a pessoa só fosse aquilo, né? A pessoa, ela fez coisas, mas ela fez outras coisas também, mas aí a gente fixa, né? É a mesma coisa que é aquele seu amigo que era super amigo, e aí, bem que tinham te falado, mas aí ele foi lá e te traiu, deu uma facada. Agora eu tô vendo ele direito. Então aí você se transfere para uma outra bolha e fica lá. A gente se transfere para uma bolha do mal e fica lá. Não, agora bem que tinha me falado. E você ressignifica todo o passado. Você olha para o passado e você ressignifica a partir de uma nova mente. Mas por que ele não pode fazer o contrário? Eu vou olhar e vou ressignificar positivamente. Vou olhar numa estrutura positiva. É isso que ele tem que fazer. E vou ressignificar todo o resto para frente. É uma opção. Mas aí tem aquela voz de não, mas o céu. Aí essa é a fixação da identidade. As identidades elas flutuam. E nós não estamos aqui para dizer nem que uma é certa nem que a outra é errada. A gente está aqui para desvendar o processo e ir para essa mente mais ampla. Na mente mais ampla, essas coisas elas não se sustentam. Então, esse é o ponto. A gente não, mas é certo fazer isso ou é certo fazer aquilo? Esse não é o ponto. Você observa o processo interno e vai caminhando para a mente mais ampla. Isso é mais lucidez. Viu, Bruno? É, pensando aqui, né, ela deu o exemplo, né, do sofrimento dela da noite que ela não conseguia dormir, que é uma realidade, mas assim, a chamada também a gente não precisa praticar só quando está sentado, né? Tipo, você está lá com uma ideia besta dessa, né? Não pode falar para ela, passa, vai embora, não vem outro, né? Sim. Tipo, você praticar no dia a dia, porque isso é bem isso, né? Tipo, essas coisas ficam vindo, depois, às vezes, na hora ali, você até consegue, e depois vem, sabe? Pode um sofrimento por causa disso, né? Mas vem, eu sei que tem. Aí, tipo, dá para praticar também assim, durante o dia, no meio do trânsito, o cara passou, que você xingou ele, depois você passa. Sim. Só que é bom a gente perceber essa energia, né, que se altera em nós e guarda, porque ele é um material de estudo. Porque assim, é que cada tipo de prática tem uma forma de lidar com as situações. Então, por exemplo, se eu estou no trânsito e vem alguém e me fecha, né, e eu fico bravo, eu posso usar a chama tempura. Não, volta e equilibra a energia. Esse é o método. Ok, reequilibrei a energia. Inspire e expire. Mas vai aparecer outra. Aí você vai precisar ficar fazendo isso o tempo todo. A chama tá pura, é assim, não, veio, deixa passar, deixa passar. É só mais um louco, deixa passar, deixa passar. Agora, quando eu vou pegar, eu falo assim, mas por que que eu tô ficando irritado com isso? Aí já é a investigação, já é a meditação analítica. Aí eu vou para a causa. Porque nas outras eu estou mantendo a estabilidade, mas eu não fui para a causa. Ali está igual. Entende? Cada prática ali, cada responsividade, disciplina, mudança de paisagem. A mudança de paisagem começa o caminho efetivamente. Porque aí eu vou investigar o que que a minha mente está fazendo. Porque senão sempre vai ressurgir igual. A gente só vai no karma. Não é uma coisa, você não foi para lugar nenhum, você só.
Exatamente. Mas é melhor do que, mas é melhor do que você reagir agressivamente, né? É melhor do que você reagir. Você está exercendo um certo controle, uma certa disciplina. Mas você não desenraizou nada. Por isso. Dependendo da força que vier, você volta Exatamente. Aí você achar que a sua meditação não funciona, mas é que você está usando uma meditação querendo ter um resultado que ela não vai te dar. Você precisa dessa meditação da chama tá impura e pura para construir uma base de observação. E aí agora tu vai usar essa base. Aí tu começou o caminho. Combinado? Agora vocês se virem com a Mônica. Vamos fazer a dedicação? Então, Ah, pessoal, eu queria pedir uma coisa assim, um livro de presente, uma hora para ensinar. Eu acho que isso você vai superar tudo isso. já, Obrigada. eu quero assinar também. E também como um pedacinho de bolo que ela trouxe para vocês com todo carinho, né? Isso. Ou leva para casa, tomar de café da manhã, né? Tá valendo. A gente pensou sobre isso. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou sun ling lu tse zang lin sa sun cha pa pel dro yu cho sun não adam midral do sun gele shu. Obrigada. Obrigado, gente. Alguém sem